Vamos começar essa live de hoje. Nós vamos conversar sobre ofensa sexual. Parece que não é nada. Essa live de hoje eu resolvi fazê-la por dois motivos. Primeiro, porque essa semana depois do lançamento do Papo Firme, eu fui fazer o meu, como eu chamo assim, fazer o meu descanso, não é? E fui assistir umas séries, vídeos, filmes na televisão. E das séries que uma das meninas que trabalha comigo me indicou foi exatamente aquela série 13 Razões Why, né? Que é a história de uma garota que ela se suicida e ela deixa, então, 13 fitas gravadas com as razões pelas quais ela tomou essa decisão. É uma série bem doída, uma série muito difícil da gente assistir, mas foi uma série que mexeu muito comigo, me fez refletir bastante, analisando, né, o comportamento desses garotos e dessas garotas que estavam ali já no seu último ano do colegial, que seria aqui o referente ao último ano do colegial, e que era um momento, assim, saindo do colegial para ir para a universidade, não é? Ou seja, eles estão vivendo plena adolescência, eles estão ali já ganharam o mundo, não é? E a gente pode ver nessa série uma série, né, de circunstâncias e de situações que me deixaram assim muito preocupadas. E muito preocupada não só com a vulnerabilidade, né, que os adolescentes vivem nesse momento. Boa tarde, Francisca, boa tarde, Lise, boa tarde, Ana Paula. Ai, Amanda, legal, Amanda, que bom que você está aqui. Oi. Não só a vulnerabilidade deles viverem esse momento, né? Esse momento que eles já ganharam o mundo, os pais já não têm mais nenhum controle sobre eles, né? Ou se tem, é muito pouco controle sobre eles, mas eu fiquei muito impressionada com essa vulnerabilidade que eles estavam vivendo. E ao mesmo tempo, como é uma série que trata de escola, ao mesmo tempo eu pensei, nossa, tá chegando as férias, e os adolescentes vão entrar em férias. E aí eu pensei, caramba, vão entrar em férias, tenho tanta coisa para falar hoje, e falar tudo isso que eu vou falar hoje, né, nessa live, e ao mesmo tempo não deixar aqui um suporte para vocês, seria uma coisa até irresponsável da minha parte. Então eu pensei, não, eu vou falar sobre essa série. Vou trazer coisas bem pesadas hoje nessa nossa conversa, nessa nossa live, mas ao mesmo tempo eu preciso dar um suporte para vocês. Então eu pensei, eu faço a live e como eu só vou fazer o próximo lançamento do Papo Firme, só final de agosto, então vai ser muito distante, os adolescentes entrando em férias e eu colocando tudo que eu vou colocar aqui para vocês hoje, eu pensei, não, vou fazer um lançamento relâmpago, né? Abrir as matrículas do Papo Firme de uma forma rápida, né? Aqui para quem ainda não se inscreveu, uma vez que outras mães passaram, né, a me procurar querendo entrar no Papo Firme depois que já tinham se fechado as matrículas. Claro que eu abri, né, para essas mães se matricularem, mas eu queria deixar claro aqui que eu vou deixar abertas essas matrículas durante esse final de semana. Então, as pessoas que quiserem se inscrever no Papo Firme, o Tiago vai colocar aí nos comentários do Instagram, nos comentários do Facebook e do YouTube. E para quem está no meu Instagram, clicar no link aí da minha bio, clicando aí nesse link, vocês vão cair diretamente nessa página onde estão abertas as matrículas para o Papo Firme. Então, essa live, né, 13 Razões Why, né, que conta essa história, é uma live, né, que me chamou a atenção, principalmente quando eu penso, né, que existe uma série de mães e de pais que quando eu falo que é necessário a gente conversar sobre sexualidade com os nossos filhos, muitas vezes eles colocam
Ei, Nicota, minha irmã Janice aí me prestigiando. Um beijinho para você também, minha querida. Então, toda vez que eu coloco essa importância da gente conversar sobre sexualidade, oi Lili, oi Lúcia, oi Eveta. Bom, deixa eu dar continuidade aqui. Bom, sejam todas bem-vindas à minha live agora à tarde e vamos conversar sobre essa questão. Ofensa sexual parece que não é nada. E eu já vou dizer por que eu coloquei esse título, tá? Mas antes eu quero reforçar do porquê que eu trouxe essa história dessa live aqui para a gente conversar, dessa série, porque eu vejo muitas vezes os pais dizendo assim, por que os pais precisam falar de sexualidade com seus filhos? Por que a gente precisa ser uma referência para eles em educação em sexualidade? E quando eu vi essa live e vi que essa série, e vi que em torno dessa série, todos os problemas praticamente que essa garota e os outros adolescentes viviam de vulnerabilidade, tinha como sua base ou tinha como seu objeto central a sexualidade. Então, gente, eu quando percebi isso, eu digo, não, eu não posso ficar calada, eu tenho que comentar essa série na minha live. Eu tinha até prometido fazer uma outra live hoje, que eu ia falar sobre o que fazer quando os irmãos se apaixonam, irmãos, né, entre aspas, irmãos postiços se apaixonam, mas como a pessoa que eu queria conversar, que ela trouxesse a história dela, né, para eu contar aqui para vocês, ela não podia conversar comigo essa semana, eu deixei então essa live para a próxima semana e trouxe hoje essa live sobre a série Why. E nessa live eu vou contar então para vocês um pouco, né, resumindo. Essa live é a história, né, como eu disse, de uma garota que ela se suicida e deixa 13 fitas contando as razões pelas quais ela se suicidou. E ela então entrega para cada uma das pessoas que participou dessas situações, para que ela entrega esse conjunto de fitas para o primeiro, esse primeiro, depois de assistir, tinha que passar para o segundo, o terceiro, ou seja, todas as pessoas que eram citadas nas suas fitas. E, como eu falei, a ofensa sexual dessa garota foi a razão principal de toda a sua grande dificuldade, de toda a sua grande, sabe, o seu mundo ter se fechado. Então, essa garota, ela sofreu uma série de acontecimentos, e esses acontecimentos, um foi embolando com o outro, que foi chamando um outro, e essa garota ficou se sentindo, né, num beco sem saída. Não que propriamente ela estivesse num beco sem saída, mas o que é estar num beco sem saída? Depende muito da condição de cada pessoa que está vivenciando aquele tipo de problema, aquele tipo de situação. E por que eu chamei de ofensa sexual? Claro, a gente hoje tem uma nomenclatura para abuso sexual que a gente chama de ofensa sexual. Mas quando eu pensei em todos os abusos e todos os constrangimentos que essa garota sofreu, eu só vi uma palavra na minha cabeça: ofensa sexual. Ela foi profundamente ofendida sexualmente. Essa garota, né, ela passou por situações, né, porque o que a gente chama de ofensa sexual são situações que uma pessoa passa, né, ou criança, adolescente, ou mesmo adulta, aonde elas são coagidas, usadas ou mesmo constrangidas em relação, né, à sua sexualidade, e em função da gratificação ou do gozo ou da satisfação de uma outra pessoa. Então, essa garota, né, como bem diz, o que são esses temas, né? Ou seja, essas atitudes que ofendem a gente sexualmente? São atitudes como carícias sem consentimento, são manipulações de genitais sem consentimento, né? Ou da mama, ou do ânus, ou seja, de qualquer parte íntima da gente, sem que a gente tenha dado consentimento. Ofensa sexual é alguém ficar, sabe, como é que diz? Se colocando como um voyeur,
O que é um voyeur? É alguém que fica te espiando, alguém que fica te olhando, né? Como dizia na linguagem popular, lhe brechando. O que é, sabe? Atitudes de ofensa. É o exibicionismo do outro, sabe? O exibicionismo do outro através do seu constrangimento. Né? Então, o que é ofensa? Ofensa é um ato sexual sem que a pessoa tenha dado permissão, sem que a pessoa tenha condições, né, de dizer não, ou de dizer se ela quer ou se ela não quer. Ou seja, um ato sexual onde não foi de um interesse daquela pessoa que está vivenciando aquele tipo de situação. Então, essa situação é o que a gente chama, né, de ofensa sexual. E o que aconteceu com essa garota nessa série? Essa garota, ela passa por uma série de atitudes que muitas vezes, aos olhos da gente, como é algo que está tão incorporado muitas vezes à cultura, a uma cultura machista, a uma cultura que a gente não percebe determinadas nuances daquilo que está sendo colocado, parece que não é nada. E essa foi uma frase que ela diz, né, no vídeo. Na hora que um garoto vem e pega e, sabe, apalpa a bunda dela, ela fala assim, ela, sabe, completamente desfigurada, assim, de passada, e ela pensa assim, e ele pensa que isso não é nada. E, de fato, ele pensava que aquilo não era nada, porque na cultura dele, na cabeça dele, sabe, passar a mão na bunda de uma garota, passar, sabe, colocar, mesmo que ela fique constrangida, isso não é nada. Isso é atitude de homem, é coisa de homem, é uma situação incontrolável do homem, sabe? Então ela mostra isso com uma clareza, né, com uma dor, e por isso que eu pus o nome dessa live, ofensa sexual. Parece que não é nada. Porque se a gente for olhar, por exemplo, essa garota, ela sofreu voyeurismo. Ou seja, que é isso que eu falei para você, que era ser brechada. Então um garoto pega e se acha com o direito de fotografá-la na sua intimidade. E mais, não só de ficar espiando ela, olhando ela e fotografando, como também de publicar essas fotos na internet. Ou seja, de exibir essa garota. Parece, sabe, não, ele estava lá brechando e tirou uma foto, que bobagem. Não, não é bobagem. Não é bobagem porque o que ele viu, primeiro, não só ele viu, ele não tinha esse direito de invadir a privacidade dela, e não só ele viu, como ele publicou isso nas redes sociais. E ao publicar isso nas redes sociais, ela começa a ser rotulada, né? Então, uma outra situação, como eu estava falando do exibicionismo, o garoto, né, com quem ela sonhou dar o seu primeiro beijo e que ela consegue dar esse primeiro beijo, vai, sabe, tira uma foto nessa hora, principalmente porque ele resolve, né, tocá-la, e nessa hora ele tira uma foto, que eu não entendi muito bem como foi que ele conseguiu tirar essa foto, e vai mostrar para os amigos. E os amigos pegam a foto, peraí, e publica. Ou seja, mais um motivo para deixá-la rotulada. Rotulada como garota fácil, rotulada como a garota que pode se pegar, uma rotulada como uma garota de um corpo que não tem dono, né? Mas esse corpo tem um dono, e esse dono é ela. Ela é a dona do corpo dela, né? Então eles fazem sexting, sabe? Que é decepção maior do que um cara fazer um sexting, né, com a sua filha num momento como esse, né? As brincadeiras sexuais. Então tem ali a troca nas brincadeiras entre ela e os amigos, entre ela e uma outra garota, aonde ela é rotulada como homossexual. Outro momento, né, de carícia sem consentimento, uma brincadeira que é feita no Dia dos Namorados, e essa brincadeira no Dia dos Namorados é colocada, né, como uma brincadeira de sair com outro, e o garoto se sente no direito de invadir o corpo dela, de pegar nos seus genitais sem o seu consentimento. E aí você vê, né, toda uma rejeição do grupo, toda uma rejeição em cima desses rótulos. E sem contar, obviamente, o caso, né, que dá o ensejo principal a tudo isso, que é o estupro.
Então, veja, gente, tudo isso se passa com uma garota. Claro, a série é uma ficção, a série não é um caso real, mas o que essa série traz não é diferente de muitas circunstâncias que os nossos adolescentes vivem, de muitas circunstâncias que os nossos adolescentes, né, estão ali presentes, vivenciando de uma vulnerabilidade muito grande. E isso são coisas, né, feitas por quem? Pelos seus próprios colegas. São feitas por quem? Pelas pessoas que estão ali no seu entorno, que estão ali na sua escola. Então, pessoas que vêm de uma cultura muito próxima da dela e que também têm o mesmo tipo de, sabe, que tem um tipo de pensamento e um tipo de jeito de lidar com a sexualidade dela e a deles próprios, muito equivocado, que precisa de atenção, que precisa de suporte. Então, essa série, ela mostrou, né, que essas agressões, né, que parece uma besteira, porque, sabe, brechar uma garota, sabe, coisa mais boba, é uma besteirinha de nada. Colocar o nome de uma garota numa lista dizendo que a bunda dela é a bunda mais gostosa da escola, pegar na bunda de uma garota, tirar uma foto na sua intimidade e publicar, sair com uma garota e passar a mão nela, julgar, sabe, julgar a sua amiga como uma pessoa que sabe, é vulgar, que é uma pessoa fácil, espalhar notícias sexuais na internet, fazer fofoca com a outra amiga, ou fazer fofoca do amigo, tudo isso parece coisas, sabe, que não são nada, parece nada. Mas essas coisas não são nada, porque isso chega àquele outro ponto, que é forçar essa garota a fazer sexo, né? Estuprar essa garota a fazer sexo. Então, esse julgamento, e o pior, né? Quando eu falo de julgamento, o pior é que o que vem e ela se sente só exatamente, por quê? Por causa do julgamento que é feito sobre ela. Então, essa garota, ela é julgada por todos, inclusive por esses que praticam todos esses tipos de situação com ela, e ela é julgada, e por ser julgada, foi ela quem quis, foi ela quem desejou, foi ela quem provocou, ela não devia ter colocado essa roupa, ela não devia ter tirado aquela roupa, ela não devia ter feito isso, ela não devia ter feito aquilo. Ou seja, todos esses julgamentos que culminaram, sabe, numa situação de solidão, onde essa garota ficou sozinha, ela não tinha apoio de ninguém e não conseguia, né, trazer essas histórias para dentro de casa. E é aí aonde a coisa fica muito mais complicada. Mas tem um fato aqui, antes da gente chegar em casa, que eu gostaria de salientar. Esses julgamentos que a gente faz da vítima, né, porque ela é a vítima, ela foi quem sofreu todo esse tipo de problemática. Essa situação que ela vive, essa situação que ela, sabe, passa, e ela é julgada pelos outros, ela é julgada muitas vezes porque a gente acredita que, se a gente julgar, não, foi ela que cometeu isso, foi por falha dela. A gente não enxerga a sociedade vulnerável que a gente vive, de garotos e garotas que não estão preparados para lidar com a sexualidade e que agem com desrespeito e que agem com agressividade, inclusive, em relação ao outro, ou seja, que se tornam criminosos. É até difícil dizer isso, né? Mas esses adolescentes se tornam criminosos. Essas pessoas se tornam criminosas. Por que se tornam criminosas? Porque não sabem lidar, desrespeitam o outro, cometem esse crime da ofensa sexual. Eles cometem essa atrocidade com a outra pessoa. E isso, o pior de tudo, é que muitas vezes, em geral, eles não têm consciência dessa atrocidade. Eles não têm consciência de que isso é uma atrocidade, de que isso é um crime, de que o que eles estão fazendo é uma coisa ruim. Eles pensam que isso é natural. E é aí que a gente tem que, sabe, abrir os olhos e, sabe, estar alerta para esse tipo de circunstância.
Porque não é julgando a vítima que a gente vai impedir que outras meninas, outras garotas sejam vítimas dessas mesmas atrocidades. Elas só vão deixar de ser vítimas dessa verdadeira atrocidade quando essa cultura mudar. Quando nós, como pais, a gente puder preparar os nossos meninos e as nossas meninas para poder lidar com a sexualidade com respeito, para poder lidar com a sexualidade e vendo nessa sexualidade uma capacidade deles se desenvolver, sabe, de um jeito saudável, de um jeito bom, produtivo, legal, como é a sexualidade, como é para ser a vida sexual, uma coisa boa. E não para se tirar proveito de quem está ali vulnerável, de quem está fraco naquele momento, ou de quem está despreparado naquele momento. Então, essa é uma atenção que a gente precisa estar ligado. Porque quando a gente culpa a vítima, não, ela deve ter feito alguma coisa para ter merecido. Quando a gente faz isso, a gente está querendo se eximir de alguma responsabilidade. Ou querendo achar que as nossas meninas não vão estar vulneráveis porque as nossas meninas se cuidam. E não é bem assim. Porque provavelmente, se você está culpando uma vítima, você está fazendo vista grossa para o que de fato aconteceu. Porque quem foi a vítima não foi a culpada, foi a desrespeitada. Foi a que sofreu um atentado. Então, a gente precisa aprender a olhar para essas circunstâncias de uma outra forma, né? Desconstruindo esse tipo de olhar, e isso só é feito como? Através da educação em sexualidade, através, né, de um olhar que a gente faça, que, sabe, não deixa esses acontecimentos se tornarem, sabe, um segredo na nossa família. Porque quando você olha desse jeito, quando a gente olha culpando a vítima, quando a gente olha achando que houve uma razão para que isso tivesse acontecido, sem enxergar, né, que nesse momento os adolescentes precisam ser preparados para lidar com a sua sexualidade, o que a gente está fazendo aí? A gente está negando o nosso papel de educador. A gente está negando a nossa visão. E aí isso mostra para os nossos filhos que a gente não aguenta. A gente não aguenta ouvir o que eles têm para nos dizer em relação à sexualidade. Porque se essa garota, no primeiro momento, quando foi colocado numa lista que a bunda dela era gostosa e que esse garoto pegou na bunda dela, ela tivesse abertura em casa para conversar com a sua mãe, conversar com o seu pai sobre o que estava ali acontecendo, ela poderia ter encontrado um suporte nessa mãe que a ajudasse a lidar com aquela situação e com aquela circunstância. E não dela começar, de fato, a acreditar que ela tinha culpa. Acreditar que ela que provocava as circunstâncias. Não é? Então, é muito difícil. Eu sei que é uma história muito difícil. Mas, Lena, você iria suportar conversar com a sua filha e ouvir tudo isso da sua filha? Olha, eu não sei. É muito doído mesmo. É uma coisa muito, muito constrangedora. Mas eu acho que, sabe, e o que eu acredito, é que a gente não tem que deixar chegar aí. A gente não tem que deixar chegar nessa circunstância. A gente precisa se preparar para preparar os nossos filhos para que a gente possa conversar com eles sobre tudo. E quando acontecer um primeiro evento, eles se sintam seguros para vir conversar com a gente. Porque se eu deixar isso acontecendo, e eu fizer vista grossa também, e não, sabe, partir do princípio que essas coisas com meus filhos não acontecem, eu simplesmente deixo aí para eles uma sensação de que eles não podem contar comigo. E aí o que vai acontecer? Eles vão fazer segredo. E aí eu vi uma fala, né, de um desses jovens, que ele dizia o seguinte, que um adolescente, quando ele tem um segredo, ele faz esse segredo, não é para esconder nada de ninguém, mas sim para proteger alguém. Então, muitas vezes, esses adolescentes, eles não nos contam o que está acontecendo com eles, porque eles não acreditam que a gente seja capaz de suportar ouvir aquilo. E para nos proteger, acaba não colocando o que está acontecendo com eles. E com isso, o que a gente faz? A gente lida com um filho ou com uma filha que não é a filha real, que não é o filho real.
A gente não encara as necessidades deles, né? Que é uma outra coisa que eu vi muito clara nessa série. Então, o que eu vi ali, sabe, eram pais que estavam muito mais preocupados com as suas necessidades, com os seus medos, com os seus valores, com as suas expectativas, do que propriamente de educar o seu menino ou a sua menina, né? Ou de estar próximo do seu menino ou da sua menina. Eles até queriam estar próximo. Na cabeça deles, eles queriam estar próximos. Mas as atitudes que os pais tomavam diante das circunstâncias só os afastavam. Então, sabe, a gente precisa trabalhar desde cedo, principalmente quando eles entram na adolescência, na puberdade, que é um momento que eles vão começar a despertar para esses sentimentos, para esses interesses. A gente, sabe, despertar também junto com eles da possibilidade da gente ser essa referência para eles, ser a pessoa que vai dar o suporte, de conversar com eles sobre respeito, de respeito a si mesmo e de respeito ao outro, respeito ao seu corpo, respeito ao corpo do outro, de conversar sobre as expectativas que existem, tanto suas quanto deles, quanto das expectativas sociais, conversar sobre valores, conversar sobre consentimento, conversar sobre como lidar com esse desejo sexual, como lidar com o sexo, o que é sexo de fato, não é? Quais são os benefícios, mas também quais são as consequências. Conversar com os filhos sobre, sabe, o que é prazer. Prazer não é só um determinado momento que você tem uma sensação que te leva aos céus e independente das consequências que aquilo cause. Não, o prazer tem que ser algo que, sabe, que dure, que foi muito bom e você lembra com prazer daquela situação. E não que eles vivenciaram uma circunstância e aquela circunstância que eles vivenciaram deixou marcas que ela não consegue lembrar daquilo com prazer, e sim com dor. Então, tudo isso são coisas para a gente conversar com os nossos meninos e com as nossas meninas. E aí você pode dizer, Marlena, eu não consigo falar dessas coisas com meu filho ou com a minha filha. Por isso que eu falei para vocês que eu resolvi, então, abrir esse final de semana, não é, as matrículas do Papo Firme, mais uma vez, de uma forma rápida, né, como a gente chama de um lançamento relâmpago, só para que a gente possa... para que eu possa dar a vocês esse suporte. Não sabe como conversar? Vamos aprender. Essa é a hora. Seu filho está entrando na puberdade e você ainda não começou a conversar com eles sobre o que está acontecendo com eles, o interesse que o sexo vai ter nesse momento para eles. Conversa, gente. Tem que conversar. Não sabe como fazer? É hora de aprender e esse é o momento certo de vocês aprenderem. E tem aí um curso com passo a passo para vocês aprenderem a fazer isso. Eu tive todo o cuidado de preparar esse curso para você, porque eu sei que essa é uma necessidade, porque eu sei que a gente não aprendeu a falar sobre sexualidade, porque eu sei o quanto é difícil e constrangedor falar sobre um tema que está permeado pela moral, pelo julgamento de você ser uma boa ou uma má mãe de acordo com o comportamento sexual dos seus filhos ou das suas filhas. Então é importante que vocês também tenham um suporte, que vocês também tenham uma referência para poder conseguir fazer esse tipo de trabalho com seus filhos em casa. E essa foi a minha proposta com o Papo Firme, de criar uma ferramenta que desse a vocês essa condição, a condição de se tornar essa referência para os seus filhos em relação à sexualidade, deles não terem que guardar segredo de vocês sobre essas circunstâncias que eles estão vivendo, porque o mundo lá fora não é bonzinho. O mundo lá fora pode ser muito cruel para uma pessoa que não esteja pronta nem preparada para lidar com ela. Muitas vezes, até pronta e preparada, a gente sofre consequências muito difíceis. Imagine aquela garota ou aquele garoto que não tem essa oportunidade de ter em casa alguém com quem ele possa conversar, alguém com quem ele possa trocar, alguém que possa, sabe, esclarecer por que essas coisas estão acontecendo comigo. E dizer para ele, não, isso não é bobagem, isso não é nada não, isso é uma coisa muito séria, isso é tudo. Presta atenção nesse ato. Comentem quando vocês estiverem assistindo, sabe, a filmes, onde tem cenas que é de desrespeito, que tem cenas, sabe, onde a mulher não é, como é que diz, respeitada, onde a sexualidade é tratada, sabe, como se não significasse nada para o outro.
Então, tudo isso, gente, é importante a gente estar atento. E a gente só vai conseguir estar atento e ter essa conversa com os nossos filhos quando a gente é capaz de conversar, de ouvir, de suportar. E para isso a gente tem que ter conhecimento. Porque senão os mitos que a gente traz, os mitos e os tabus que enfiaram, sabe, na cabeça da gente há milhares e milhares de anos e que vem se repetindo sempre, 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 que parece que não muda, embora a gente hoje tenha muito mais possibilidade de buscar informação, embora a gente hoje tenha possibilidade, sabe, de estar muito mais bem informada e lidar com isso de um jeito melhor, mas é muito difícil a gente destruir esses mitos se a gente não ver a razão por quê. Se a gente não tem um conteúdo que está voltado exatamente para esse foco da gente entender o que nos leva a pensar desse jeito. E foi esse cuidado que eu tive com o Papo Firme, de trazer uma construção de conhecimento para os pais, para que eles pudessem se sentir fortalecidos, né, para conversar sobre sexualidade com seus filhos e desmontar esses mitos, desmontar essa construção de uma cultura que olha para uma série de comportamentos que são agressivos, como se esses comportamentos não fossem nada, como se esses comportamentos não tivessem, sabe, não fosse mudar nada na vida de ninguém. E a gente vê o quanto muda. Pode levar alguém a se suicidar, pode levar alguém a se autodestruir, pode levar alguém a ser estuprada, pode levar alguém a ter uma gravidez num momento onde não se sente pronta e nem é para ter, né? Que a adolescência é um momento para investir no seu projeto de vida, no seu, sabe, nas coisas que sabe, que você está vislumbrando para um futuro. Então, a adolescência é um momento de investimento, não é um momento de concretizar a maternidade e a paternidade, embora nesse momento eles estejam já prontos fisicamente para isso. Então, a gente tem que estar ali, alerta, ligado nessas circunstâncias. E, para isso, você também tem que estar fortalecido. E é por isso que no Papo Firme, eu caminho junto com vocês. Eu faço uma entrevista inicial, depois eu tenho 3 encontros mensais com vocês. A cada mês a gente tem um encontro para discutir o que a gente aprendeu no curso ou outros assuntos, né, que a gente tem aí para conversar. Sabe? E além disso, vocês têm direito a me mandar a mensagem que vocês quiserem, na hora que vocês quiserem, para o meu WhatsApp, diretamente para mim. Sou eu quem recebo, não é a minha equipe, sou eu quem recebo. Não é? Além de um grupo que eu tenho só das minhas mães e pais firmezas, que é onde a gente troca, uma que, sabe, achou um livro que é legal, vai lá e publica qual é o nome do livro, outra que viu, sabe, um vídeo, eu mesmo posso assistir vídeos de outros colegas que eu acho que é interessante compartilhar com vocês. E aí, sim, eu estou ao vivo. Obrigada. Então, esse é o Papo Firme. O Papo Firme é esse instrumento, não é, que vocês caminham junto comigo para te dar esse suporte. E eu, de fato, fiquei muito preocupada com a atitude dos pais nesse seriado. Se vocês não assistiram, assistam. Porque é muito interessante a gente ver de fora quanto que a gente está preocupado com os nossos medos, com os nossos valores, com as nossas expectativas. E a gente, sabe, não olha os valores, as expectativas, os medos que estão acontecendo com os nossos filhos nesse momento. Mas, se você começa cedo, se você tem como você, não sei o seu nome, tá aqui, tá como Lugavaza, mas eu acho que esse não deve ser o nome, né? Isso, sabe, é muito importante você começar exatamente nessa idade, na idade que eles estão entrando na puberdade, gradativamente, todo dia, todo momento. Conversa sobre sexualidade não é uma conversa única, ela é cheia de vários episódios que a gente tem que gradativamente ir fazendo esse tipo de trabalho, né, com eles. Não é uma conversa formal, vem para aqui, senta aqui que eu quero agora conversar com você sobre sexo. Não, é uma conversa do seu cotidiano. E para isso você tem que estar leve, para isso você tem que ter feito as pazes com a sexualidade, para isso você tem que estar segura. Quantas mães, né, que me dizem, Helena, eu até converso, mas o que eu falo, eu não sei se eu estou certa, eu não sei se era para ser isso. Então, essa é a oportunidade. O Papo Firme é essa oportunidade para a gente esclarecer, para a gente ver, sabe? Porque o que é
certo para você pode não ser certo para mim, porque a minha realidade é uma, a sua é outra, mas a gente juntas pode analisar a situação e dizer, não, para essa situação, para essas circunstâncias, esse era o caminho. E você tendo uma base, você tendo um conhecimento, você vai conseguir fazer esse diagnóstico com muita clareza. Não, o que meu filho ou a minha filha precisa agora é disso. É disso que eu preciso conversar com ela. É sobre isso que eu preciso conversar com ela. Então, estão assistindo uma série como essa, se bem que essa é uma série para adolescentes mais velhos e não para adolescentes de 11, 12 anos de idade, né? Mas provavelmente vocês devem ter aí adolescentes que estão assistindo. Por isso, é importante, né? Obrigada, Nicota. É importante que a gente tenha esse papo firme, né? Ou seja, não é um papo que a gente passa a mão na cabeça e nem é um papo que a gente só bota regras. Não, é um papo que a gente vai ter uma capacidade de identificar qual é a necessidade deles, né? Então, é olhar para o nosso filho real, não aquele que a gente imagina ou aquele que a gente gostaria, mas aquele filho que está ali na nossa frente. Porque na hora que eu conheço o meu próprio filho, nessa hora, na verdade, eu aprendo a confiar nele. Porque eu sei o que é que ele sabe, eu sei o que é que ele precisa. Então vai ter circunstâncias que eu não posso confiar ainda, porque eu sei que ele ainda não dá conta, mas vão ter outras que eu sei que ele dá conta, então eu vou poder confiar. E é isso que a gente vai construindo essa relação, uma relação positiva, e não uma relação só de medo, de desconfiança, de angústia, de conflitos, porque é isso que afasta a gente dos nossos filhos na adolescência, não é? Então é muito importante que a gente esteja ligado nessas histórias, e quando você está ligado nas histórias do seu filho e deixa um pouco de lado as suas necessidades, o seu ego, as suas expectativas, e olha para o que de fato está acontecendo com o seu filho, aí você se aproxima. Daí o seu filho, ele não vai se sentir tão só. Ele não vai fazer dos acontecimentos dele, sabe, um segredo para você. Não. Ele vai compartilhar isso com você. E você vai ter a oportunidade de protegê-lo. Você vai ter a oportunidade, sabe, de estar ali junto. De ele poder saber que ele pode contar com você. Que ela pode contar com você. Que você aguenta. Pode ser doído, pode ser ruim, pode ser uma coisa que, sabe, que não seja legal. Mas o fato de você aguentar pode trazer momentos muito prazerosos, pode trazer momentos de muita felicidade, porque nessa hora que foi doída, você aguentou, você suportou e pode dar esse suporte para o seu filho ou para a sua filha. Então, gente, vamos ver, né, o que a gente pode fazer, né, nessa hora, em vez de olhar tanto para a gente, olhar mais, que filho é esse que eu tenho aqui na minha frente? Com que idade ele está? Quais são os seus desejos? Que mudanças eles estão passando? O que eu posso ajudá-lo? O que ele está desejando, precisando nesse momento? Então, olhar para eles. Porque a gente aprendeu muito que ser mãe, ser pai, são os filhos atenderem aos nossos desejos e às nossas expectativas. E não da gente olhar para as expectativas deles, para os desejos deles, e com isso juntar com os nossos desejos e as nossas expectativas, e a gente fazer então essa junção, né? Que é isso que vai enriquecer a vida do seu filho e a sua relação com ele, né? Então, e isso obviamente é o que vai ajudar a gente a mudar essa cultura, porque quando você está perto, você que é um adulto, você que sabe que aquilo não é nada, sabe, que você sabe que aquilo não é nada, né? Que aquilo é muita coisa, que aquilo é significante, então você vai poder ajudar o seu filho a enxergar, porque ele ainda não é capaz de enxergar. E não é por maldade ou ruindade de um garoto ou de uma garota. É porque a história de vida deles, ou seja, a estrada que eles percorreram até agora, ainda é uma estrada muito pequena, para eles serem capazes de olhar para um fato e fazer análise sobre aquele fato que de fato são necessárias. Então, com a sua ajuda, que você já percorreu um caminho muito mais longo, você, que ele sabe e tem certeza que quer o melhor para ele, porque você o ama, né? Ama como ninguém, incondicionalmente a gente ama os nossos filhos, então ele sabe que pode contar com você. Se você diz algo, se você consegue conquistar dos seus filhos essa cumplicidade,
Você passa a ser essa principal referência. Você passa a ser a pessoa. Ele vai ouvir os amigos? Vai. Mas vai chegar para você e vai checar. Mãe, olha, eu vi isso lá dos meus amigos, eles estão falando isso, eles estão falando aquilo, mas isso é para acontecer assim? O que você acha? Então vocês começam a ter uma troca que é uma troca muito rica, independente do fato deles também ouvirem de outras fontes, porque a gente não é uma fonte única, a gente pode ser a principal, mas nós não somos únicas. Então, para a gente poder ser a principal, nós temos que ter convicção e saber o que é que nós estamos fazendo, né? Fazer os nossos filhos, né, perceber que a gente é um aliado deles naquilo que interessa a eles. Que a gente não é só um aliado deles, né? Porque, por exemplo, eu vi nesse seriado um pai que parecia ser um grande aliado do seu filho, nas coisas mal feitas que o seu filho fazia. Né? Por quê? Porque ele era um aliado desse filho naquilo que o filho tinha que atender às suas expectativas. E isso é uma outra coisa que a gente vê claramente nesse seriado. Às vezes, a gente deposita nos nossos filhos expectativas que eles, por não conseguirem atingir, acabam indo por um caminho e agindo de uma forma que é uma forma extremamente negativa, para poder parecer que atendeu às nossas expectativas, que ele é aquele homem que o pai imagina que ele seja, né? Aquele homem que enfrenta qualquer coisa, inclusive estuprar uma garota, entendeu? Então, eu sei que o pai desse garoto não queria que ele estuprasse ninguém. O seriado, Carla, é 13 Razões Why. Eu não vou falar inglês, porque o meu inglês texo-alagoano, como dizia meu ex-marido, eu nem ouso aqui. Só que está escrito em inglês. 13 Razões Why. E é um seriado muito interessante. Vale a pena a gente assistir, para a gente refletir. E depois, quem sabe, a gente abre aqui uma live. Isso, tá aqui no... Era um seriado do Netflix. Tá lá na Netflix, tá? E depois, se vocês quiserem, manda para mim perguntas direto lá pro meu direct e a gente depois volta a conversar sobre essa série. Mas eu quis trazer esse apanhado e mostrar como muitas vezes a gente sem querer, a gente sem saber, em vez de ajudar, a gente pode estar atrapalhando ou criando situações que são deveras preocupantes, porque a gente acaba, em vez de eliminar essa cultura tão nociva, a gente acaba estimulando, né? Que eu chamo da cultura do estupro, que é uma cultura que as pessoas fazem os seus gestos, fazem as suas atitudes e pensam que não estão fazendo nada. Só que não é que elas não estão fazendo nada, elas estão fazendo muita coisa. E essa muita coisa está machucando profundamente alguém. E isso a gente tem que olhar. A gente não pode fingir que não machuca, né? E aí a gente vê muitas vezes, né? Ah, não, até quando alguém estava colocando que essa semana teve um caso de um médico que foi preso no Egito, porque ele começou a fazer uma brincadeira de mau gosto com a vendedora egípcia, né, que estava lá vendendo. Como ela não entendia o que ele dizia, ele pegava e ficava tirando uma série de brincadeiras com o pênis, né? Ele falava sobre o pênis, ela respondia porque não tinha entendido, e ele ficava tirando onda como se ela estivesse concordando com aquilo que ele estava dizendo. Uma coisa ridícula não, uma coisa criminosa, porque aquilo não se faz. E aí alguém que estava me contando disse: Helena, aí teve, sabe, o time das feministas foi lá e denunciou o cara, e o cara hoje está preso lá no Egito. E aí, quando vem o time das feministas, também é um jeito pejorativo, né, de se colocar sobre essas questões que acontecem com a mulher. E a gente não pode permitir isso, porque o que é ser feminista? O que é coisa de feminista? Coisa de feminista, gente, é uma pessoa brigar e desejar e ter como missão dela direitos iguais para ambos os sexos. Ninguém aqui quer destruir o homem, né? Botar o homem numa situação, nem numa circunstância de inferioridade ou de constrangimento. Não.
O movimento das feministas, no qual eu me incluo, eu me considero uma delas, é um movimento que a gente faz no sentido de brigar pelos direitos iguais. Valeu do mesmo jeito para o homem e para a mulher? Legal, tá ok. Sabe? É isso que a gente tem que olhar. Agora, não valeu a mesma coisa porque ele é homem, então ele tem mais direito. Não valeu a mesma coisa porque ela é mulher. Então, homem pode, mulher não pode, aí não é coisa pra gente concordar. Então, esse não concordar que um cara utilize-se, sabe, do seu poder, porque estava ali com a mídia, fazendo um vídeo, ele ser e é um médico que é um youtuber, né, como é que chama, um influencer, né, desses do youtuber, e que tá ali, é um cara, sabe, que é um provedor, como é que chama, uma pessoa que trabalha com a construção de conceitos, sabe, que é uma pessoa que tem uma importância na vida de muita gente, porque tem não sei quantos milhões de seguidores, e ele se acha que por conta desse seu poder, ele tem o direito de constranger, e sabe, de desqualificar aquela mulher. E isso é coisa de feminista, sim, mas coisa de feminista não no sentido de uma coisa ruim, mas numa coisa, sabe, é uma coisa de feminismo, porque o feminismo, ele briga exatamente pelos direitos iguais. Se isso não era direito para ele, se ele não gostaria de passar por uma situação daquela, por que ele estava fazendo aquilo com uma mulher? Por que ele quis deixar a mulher numa situação de ridículo? Então, veja, muitas vezes são atitudes que a gente parece que não é nada, mas é muita coisa. É só a gente parar e refletir sobre aquele gesto. Isso, influência digital. Obrigada, Carla. A palavra me fugiu. Influência digital, né? Um influente digital. Então, veja, essa situação não é uma situação boba, não. Não é uma situação, essa coisa do politicamente correto agora está ficando muito chato. Que fique mais chato ainda. Porque se esse politicamente correto é para proteger alguém, é para evitar que alguém passe por constrangimento, tá certíssimo. Vamos refletir sobre isso que a gente está fazendo. Mas era só uma besteirinha, uma brincadeirinha, coisa mais chata. Não era só uma brincadeirinha. Pode ter sido para quem fez, mas não para quem recebeu. Porque quem recebeu aquela brincadeira pode ter entrado e ficado numa situação muito difícil. As pessoas não são iguais, então a gente não sabe o impacto que a minha fala, o impacto que a minha brincadeira vai causar naquela outra pessoa. Então é muito importante que a gente olhe para isso, né? E a gente converse sobre isso com os nossos filhos. E mostre que ser feminista não é uma coisa ruim, não, é uma coisa boa, é a briga pelos direitos iguais entre as pessoas, tá? Então é isso que a gente tem que ter em mente. Vale do mesmo jeito para os dois? Isso é feminismo. É o que vale para todo mundo igual, tá? Então não tem que discriminar porque é homem ou porque é mulher. Então, o jeito da gente sair dessa é não ficar, sabe, aí acomodada aos nossos mitos, não ficar aí acomodada, não, era assim mesmo. Na minha época era desse jeito, sabe, assim, brincava, ninguém fazia nada, ninguém nunca se suicidou. Que bom que ninguém nunca suicidou. O que não quer dizer que ninguém nunca tenha sofrido com esses abusos que foram feitos, né, em relação ao que se fala, em relação ao que se julga, em relação ao que se faz. Então, não podemos ficar aí acomodados a esses mitos e a esses tabus que a gente incorporou ao longo da nossa educação. É importante, sim, que a gente desconstrua esses mitos e construa uma visão saudável, uma visão consciente do que é que a gente está fazendo. O que é que eu estou educando para o meu filho? Que filho é esse que eu quero ter amanhã?